Deixa eu te contar uma história pessoal. Nunca na minha vida eu imaginei sair do Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, toda a minha segurança emocional estava lá. Meus familiares estão lá, meus pais, todo mundo lá. Eu morava com o Janine lá, nos casamos lá, toda a nossa vida é lá. Só que eu quebrei em 2014 e comecei a passar por uma vergonha profunda. E pessoas que estavam próximas de mim começaram a falar mal de mim, ao invés de me ajudarem, pessoas que eram até religiosas, eram para me ajudar. Elas começaram a me caluniar. E a perseguição ficou tão grande, a opressão foi tão grande, a angústia foi tão pesada, que eu me mudei de cidade. Eu fui expulso emocionalmente de lá. E vim para um lugar que eu nunca pensei ou planejei morar, mas ali estava o meu destino esperando. Você sabe o que me trouxe para esse lugar? A minha dor. A gente está aqui na sede da Casa de Destino em Alphaville, São Paulo. O mundo está assistindo a gente. Milhões de pessoas vão assistir essa mensagem. E eu quero que você que está aqui comigo, e você que está em casa me assistindo, saiba que eu só estou aqui e estou vivendo tudo isso por causa de uma dor. Porque senão eu estaria lá no Rio de Janeiro, atrás de uma mesa, atendendo o telefone, vendendo passagem aérea, que era o que eu fazia. Não tem nada contra isso não, só não era meu destino. Ou seja, eu conheço o valor de uma dor. Eu conheço o valor de um sofrimento, de uma dificuldade, porque eu sei que sem elas, nem amadurecer na vida a gente amadurece. A gente vira um adulto de 50 anos com mentalidade de 15. Eu sei o valor de um aperto. E eu consigo valorizar hoje tudo que eu tenho por causa dos apertos que eu passei. Ou seja, não existe coincidência na nossa vida. Tudo é um plano divino para nos fortalecer a tal ponto que quando chegue a hora de a gente viver o nosso destino, estejamos preparados e fortes o suficiente para viver aquilo. José não fez faculdade de administração no Egito, ele aprendeu a administrar na prisão, ou seja, no meio da dor, ao invés de sofrer, ele aprendeu. E aos 30 anos ele estava sentado no trono governando todo o Egito. No meio da dor, não é para você gritar de sofrimento, é para você aprender com ela. No meio das dificuldades da vida, você decide como vai lidar com isso. Tem gente que vai ficar a vida toda se vitimizando e chorando. Meu pai me abandonou, meu marido me enganou, o fulano não me pagou. Tem gente que fica a vida toda murmurando, reclamando, apontando terceiros. Foi você, a culpa é sua, foi o governo que mudou, foi não sei o quê. E tem gente que pega essa dor, pega a mesma dificuldade, pega o mesmo sofrimento e fala, como eu vou estudar isso por dentro, para nunca mais esse problema voltar na minha vida? Você sabia que uma das cientistas que descobriu uma das formas de aliviar e de reduzir a chance de um AVC, teve um AVC? E ela desenvolveu a teoria dela enquanto estava tendo um AVC. Quando ela sentiu que estava tendo, começou fraco, ela começou a tomar nota de tudo que estava acontecendo com ela, de como estava sendo o processo cerebral, disso, daquilo, outras coisas. Ela ligou o áudio, deixou o áudio gravando, quando ela perdeu a função de escrever, a habilidade de escrever, porque começou a perder a consciência. E o pouco que ela deixou registrado, criou-se uma metodologia de reduzir as chances de AVC. O que ela fez? Estudou o problema por dentro. Ou você foge dele, ou você o estuda. E quem vira especialista em problema, resolve qualquer coisa e senta em qualquer mesa. Se você ficar fugindo, vai fugir a vida toda, porque problema nunca vai parar de existir. Davi fugiu de Saul e sofreu perseguição, foi injustiçado.
Mas depois, aos 30 anos de idade também, assim como José, ele foi empossado como rei de Israel. José no Egito, ele em Israel, em épocas diferentes. E você acha o quê? Que agora que ele é rei os problemas acabaram? Não! Agora o filho dele se levantou contra ele e queria tomar o trono. Um outro filho violentou a própria irmã. Começou um monte de problema na vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi o maior rei que Israel já teve, e era cheio de problema para resolver. Por que você está reclamando dos seus? Me explica, se você acredita na Bíblia, qual foi o homem, qual foi a mulher na Bíblia que passou por essa terra sem ter que resolver muitos problemas, sem passar por muitas dificuldades. Me diz quais foram, porque não tem. Então a gente fica o tempo todo fazendo orações que não funcionam. Vou te ensinar uma oração que não funciona. Deus, para de enviar problema para mim. Deus não pode lutar contra a natureza. Não porque Ele não é poderoso, porque vai contra o que Ele mesmo decidiu. A sua oração teria que ser: Deus, me ensina a lidar com os problemas, me fortalece no meio dos problemas, me blinda no meio dessas situações. Tem gente que está falando: Senhor, eu não quero cair nessa fornalha. Mas a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha, só que lá dentro ficaram blindados. Ou seja, às vezes Deus não vai te proteger de cair na fornalha, só não vai deixar nem cheiro de fumaça pegar no teu cabelo. Você precisa entender que nós estamos aqui na terra por um propósito divino, e esse propósito é aperfeiçoado pela dor. Tem mais, o GPS espiritual que vai apontando os caminhos da nossa vida são as dificuldades. Você se move muito mais pela dificuldade do que pela coisa boa. Muita gente chega para mim e fala o seguinte: Thiago, estou bem pensando em vir morar para cá. Eu falei: é mesmo? Eu estou sentindo. Eu já faço uma pergunta: você está apertado, né? Ele: não, se eu estivesse apertado eu não vinha para cá, porque aqui é muito caro. Eu falei assim: mas a impressão que deu é que você quer vir para cá para mudar de vida porque você está em muita dificuldade. Aí o cara começa a chorar: é verdade, é isso mesmo. Ou seja, a dificuldade faz você mudar de geografia, a dificuldade faz você mudar de ciclo de amizades, as dificuldades fazem você amadurecer, fazem você pensar melhor. A dificuldade sempre vai te guiar para o próximo passo. Então tem 3 coisas que você precisa aprender sobre a dor. Se eu fosse você, eu anotava. 3 coisas que a dor vai me ensinar. Dor essa permitida por Deus. Dor essa que faz parte da condição humana. A primeira coisa que eu aprendo lendo essas histórias bíblicas, a história de José, de Davi, de Jó, como Jó sofreu, meu Deus. De Ruth, que teve uma perda terrível e teve que reconstruir sua vida em outro país. O próprio sofrimento de Cristo. As dificuldades que Paulo teve com as suas viagens missionárias, sofreu naufrágio, foi chicoteado, foi apedrejado. Não teve vida fácil para ninguém. Todo mundo teve que vencer seus problemas. Mas uma característica de todos eles é que todos eles terminaram bem. E eu quero profetizar sobre a tua vida: apesar das dores, você vai terminar bem. Apesar das dificuldades, você vai terminar bem. Essa é a promessa bíblica. Não é te livrar das dores, é te blindar para o final. É fazer você chegar inteiro no final. Jó sofreu tudo isso, mas terminou inteiro. Davi passou por tudo isso, terminou inteiro. José passou por tudo isso, terminou inteiro. Ruth passou por tudo isso, terminou inteira. Eu não sei o que você está passando, mas você vai terminar inteiro, inteira. A primeira coisa que eu aprendo com as dores da vida é que a dor faz parte da condição humana. A dor não é um castigo de Deus e nem uma obra do diabo. É uma condição humana. Você é humano,
você sofre dores emocionais, físicas e espirituais. Então, às vezes você sente uma dor, seja ela emocional, sentimental, perdeu alguém que você estava apaixonado e a pessoa não te quis, uma desilusão amorosa. Você acha o seguinte: ou Deus está me castigando, ou o diabo está armando para mim. E não necessariamente. Desilusões amorosas acontecem, faz parte da condição humana. Você perde um ente querido e você acha: Deus me abandonou. Não, todo mundo morre. Deus não te abandonou coisa nenhuma. As pessoas morrem, independentemente de suas idades. Criança morre, adolescente morre, velho morre, morre todo mundo. É condição humana. Então, quando eu fui estudar a Bíblia, entendi que a dor é uma condição humana, eu entendi que eu preciso aprender a lidar com isso, porque da mesma forma que eu tenho minhas necessidades básicas, ir ao banheiro, comer, beber, ou seja, é certo que eu vou precisar fazer isso todo dia, é certo que eu vou passar por dores na vida. Como eu vou lidar com isso é que vai determinar o meu próximo passo. Então, primeiro, a dor é uma condição humana. Mas a segunda coisa que eu percebo com a dor, estudando esses personagens bíblicos, anote isso, segunda coisa que eu aprendo com a dor, é que Deus se importa com a sua dor e está usando isso para te modelar, para te moldar. Deus se importa com a sua dor. Deus não está de ouvidos tapados, de olhos vendados para a sua dor.